Início então ao nosso devocional de hoje, continuando a nossa leitura no livro de Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, um livro bem pequenininho, com apenas 3 capítulos, mas um livro que contém muito conteúdo e principalmente um conteúdo escatológico, um livro que fala bastante sobre a segunda vinda de Cristo, e esta é uma das doutrinas principais, se não a principal doutrina do cristianismo. Nós acreditamos que Cristo, do mesmo jeito que ele subiu aos céus, ele voltará, e quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra e o seu reinado, né? Então, por isso nós temos plena convicção disso, e nós não apenas cremos nessa doutrina bíblica, mas esperamos continuamente e sem ansiedade, né? Porque nós continuamos vivendo aqui na terra, né? E aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo para então reinar em glória aqui na terra. E portanto, irmãos, nós precisamos entender algumas questões sobre a segunda vinda. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, alguns insights sobre a vinda de Cristo. E aconteceu que esses insights foram mal interpretados pelos Tessalonicenses e foi necessário uma segunda carta, foi necessária uma explicação a mais sobre essa questão da segunda vinda de Cristo. Por isso, Paulo escreve esta segunda carta, dando algumas instruções específicas sobre esse assunto, já que estava provocando uma grande controvérsia dentro da igreja. E nós sabemos que a doutrina da vinda de Cristo precisa estar bem estabelecida para que a gente possa juntos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz lá no capítulo 2 do livro de 2 aos Tessalonicenses, diz o seguinte: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava-lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, e porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados por todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Até aqui, irmãos, vamos fazer uma pausa para nos aprofundarmos então nesse texto. O texto começa nos informando, meus queridos, que nós não precisamos nos alarmar nem nos abalar, segundo o que estava acontecendo lá na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos ficaram muito abalados com a notícia de que o dia do Senhor já estava não apenas chegando, mas já havia chegado. Então, vemos aqui a possibilidade de alguém ter escrito alguma carta aos Tessalonicenses em nome de Paulo e da equipe missionária. Imagine só, alguém escreveu uma carta falando para os Tessalonicenses o seguinte: olha, vocês precisam ficar aí de cabelo em pé, porque o dia do Senhor já aconteceu. Ou se não aconteceu, vai acontecer amanhã. Marcaram a data e usaram o nome de Paulo para fazer isso. Então Paulo fica uma fera com tudo isso, resolve escrever essa carta e justificar as coisas, né? Explicar bem as coisas, porque as coisas não funcionam bem assim, né? Não é bem assim que as coisas vão acontecer. Diz também aqui, ainda no versículo 2, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. E algumas versões aqui, irmãos, na Revista Atualizada, por exemplo, essa palavra profecia aqui foi traduzida por espírito. E aí tem muita gente que acredita, né, que algum espírito vai assustar o pessoal e vai falar para eles assim: olha, vocês precisam ficar doidos aí de cabelo em pé, porque o dia do Senhor já aconteceu. E não é isso que Paulo estava querendo dizer. Por isso que nós vemos aqui na NVI uma tradução mais aproximada do real, né? Que por profecia. Então o que estava acontecendo era que naqueles dias algumas pessoas estavam marcando o dia do retorno de Cristo. Marcaram o dia e a hora e estavam todos aguardando ansiosamente a vinda de Cristo naquele horário, naquele dia ao qual estava combinado, né? Estava combinado na profecia que Cristo voltaria. Então, essas pessoas estavam semeando engano dentro da igreja. E Paulo escreve para eles assim: gente, não precisa se alarmar. Não precisa ficar de cabelo em pé, porque vai acontecer algumas coisas antes da vinda de Cristo. Então vocês precisam ficar atentos a esses sinais. Tá? Então, um sinal muito importante, tá? Para que ninguém seja enganado, né? Nós precisamos prestar muita atenção a esse sinal, é a apostasia. E o que vem a ser a apostasia? A apostasia é uma espécie de esfriamento na fé, não apenas um esfriamento comum, mas uma perseguição ao cristianismo, né? E nós vemos que desde as épocas de Paulo e do início do cristianismo, no início da igreja antiga, já havia esse tipo de perseguição. No entanto, nós vamos perceber uma intensificação em relação à apostasia. Muitas pessoas vão desviar da fé, vão abandonar a sua fé e vão passar a perseguir o cristianismo. Nós vemos lá
em Hebreus, né, dá essa ideia de que o perigo da apostasia, né, a apostasia ele é um pecado de que em Mateus é tido como, Mateus capítulo 12, né, é tido como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é um pecado sem perdão. Né? Então, a apostasia significa então aqueles que abandonarão a fé e passarão a perseguir o cristianismo. Esses serão então vão queimar no lago de fogo do inferno, né? Esses já têm o destino certo para eles, mas o que vamos experimentar no fim dos tempos, no dia do Senhor, alguns sinais, né, principalmente essa intensificação da apostasia. E aí vai ser revelado um tal de anticristo. Né? Esse anticristo, aqui em Tessalonicenses, chamado o homem do pecado ou o homem de iniquidade. Este homem de iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai ter algumas características. A Bíblia diz que até Lúcifer, né, até Satanás, ele se transforma em anjo de luz para que as pessoas sejam enganadas. E o que vai acontecer um pouquinho antes da vinda de Cristo é que esse anticristo, esse homem do pecado, homem de iniquidade, o filho da perdição, chamem como quiser, esse cara, ele vai fazer muitas coisas que vai engajar muitas pessoas nesse projeto enganador do anticristo. O que ele vai fazer é o seguinte, no versículo 4 diz, ele se opõe, primeiras características dele, né? Então vamos lá, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Olha só, muita gente vai adorar este homem, né? Esse homem do pecado, vai adorar o anticristo, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele vai chegar a dizer-se como sendo Cristo. Ele vai chegar a apresentar-se como sendo Cristo, como sendo o próprio Deus. E muita gente vai cair nessa conversa dele. Muita gente vai se engajar com esse cara. Muita gente vai na linha dele. E infelizmente muita gente vai se apostatar da fé. E aqui diz que ele vai chegar a sentar-se no santuário de Deus. Olha que interessante essa expressão, sentar no santuário de Deus. Naquela época, o santuário de Deus representava o templo de Jerusalém. Então, o templo de Jerusalém, que ficava ali, era o centro da adoração, tanto dos judeus quanto dos cristãos naquela época, né? Embora o cristianismo já havia sido pregado como sendo algo não apenas no templo, mas cada um é o templo, né? Então cada pessoa é igreja, cada pessoa é um templo, né? Embora tivesse essa fé já sendo disseminada, propagada, no entanto as pessoas ainda tinham um grande respeito pelo templo de Jerusalém. Também os cristãos possuíam esse respeito, afinal o Jesus também era judeu na época que ele viveu aqui na terra. Então tinha-se um respeito muito grande pelo templo de Jerusalém e as pessoas adoravam a Deus, mas tinham esse respeito ao santuário de Deus, né? O templo de Jerusalém. E o que vai acontecer é que esse homem do pecado, ele vai tomar posse desse santuário. O que alguns estudiosos afirmam crer é que o santuário, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Hoje, quem vai em Jerusalém sabe que foi construída uma mesquita no mesmo lugar onde o templo de Jerusalém estava construído. Restou apenas um muro que é chamado um Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Esse muro é uma das paredes do templo. Esse templo vai ser reconstruído neste lugar e o anticristo tomará posse desse lugar. Ele vai dar as suas ordens a partir do templo de Jerusalém. Que coisa, hein? Bom,
e aí Paulo diz que ele já ensinou essas coisas aos Tessalonicenses e agora, né, então, vocês precisam lembrar, né? Ele fala assim, vocês não lembram das coisas que a gente falou para vocês, né? Tudo isso vai acontecer no seu devido tempo, no Kairos de Deus, né? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, o pecado, né, já está aqui agindo no mundo, né? Nós percebemos isso continuamente. E restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então esse anticristo, ele está detido, ele está, por um espaço de tempo, ele está preso, ele está impedido de agir livremente, mas vai chegar o momento em que ele vai ser liberto, e quando ele for liberto, aí ele vai reinar então lá no santuário de Deus. O que está segurando ele, né, nós não sabemos muito bem. Paulo diz que os tessalonicenses sabiam, né, então fica aí o mistério, né, da fé. Nós não sabemos muito bem o que estava segurando, ou alguém que estava segurando, que está segurando esse anticristo, e que no tempo devido vai ser liberto. Nós podemos pensar, imaginar que talvez seja o Espírito Santo. Mas vai chegar o tempo, então, em que esse homem do pecado, homem de iniquidade, o filho da perdição, será liberto e ele vai manifestar a sua obra mais abertamente. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com poder, com sinais, maravilhas enganadoras. Olha só, gente, então esse anticristo ele vai fazer muitos milagres. Nós sabemos que só Cristo tem o poder para operar milagres para o bem, mas esse homem vai fazer milagres para enganar as pessoas, e as pessoas cairão na lábia desse homem de iniquidade. E nós sabemos também que Cristo ele tem o poder sobre todas as coisas. E olha que interessante, né? Como que uma palavra dessa, né, serve de consolo para a gente. Quando nós olhamos para esse texto e vemos toda a apostasia que vai acontecer, vemos o inimigo, né, o anticristo, dominando sobre todas as coisas. E como nós vamos ser consolados com esse texto? O texto diz que com o sopro da sua boca, Cristo vencerá o anticristo. Jesus é todo poderoso, meus irmãos. Se você tem Jesus no seu coração, se você adora a Deus de verdade, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você pertence realmente ao Senhor Jesus, não há nada o que temer, porque o anticristo será vencido apenas com o sopro da boca de Jesus Cristo. Jesus é todo poderoso. Se você crê nisso, dê um amém aqui nos comentários, dê um glória a Deus aí para a glória do Senhor, né? Irmãos, Jesus, ele é todo poderoso. E é esse Jesus que nós adoramos. É esse Deus que nós servimos. Amém? O Satanás, então, fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para aqueles que estão perecendo, porque já rejeitaram o poder do Senhor, né? A verdade e o poder do Senhor. Então Deus vai permitir que essas pessoas sejam seduzidas, que essas pessoas creiam na mentira. E olha só, irmãos, até mesmo o desvio da doutrina de Deus, até mesmo a apostasia está debaixo do controle de Deus. Até mesmo aqueles que viram as costas para Deus, passam a adorar o anticristo, até isso está debaixo da soberania do Senhor, né? Porque Deus vai enviar um poder sedutor para que essas pessoas creiam na mentira. Então Deus permite que o anticristo atue aqui no mundo, seja adorado, e esse poder sedutor então conduz as pessoas à adoração do anticristo. Mas por que Deus permite então essas coisas? Porque nós sabemos, irmãos, que algumas pessoas não querem voluntariamente, né, deliberadamente, elas escolheram não servir a Deus.
escolheram se opor a Deus e a sua obra. Então, para essas pessoas, o destino já está certo. É o inferno, e o inferno na verdade é providência de Deus, né? Então tem muita gente que fica de cabelo em pé quando pensa o seguinte: Deus criou um inferno. Uau, é isso mesmo? Isso mesmo, Deus criou o inferno. O inferno é a providência de Deus para aqueles que se opõem a Ele. Imagine só, você não gosta do cara e você vai ter que viver a eternidade inteira junto desse cara, né? Então, o inferno é o lugar destinado para aqueles que não adoram a Deus, não gostam de Deus, não vão com a cara de Deus. Então, vai lá para o inferno, que esse lugar vai ser muito bom para essas pessoas, né? Então, o inferno é providência de Deus. E aí nós temos uma certa controvérsia aí, né? Que tem gente que fala assim: puxa, mas Deus cria o mal, então, né? Deus providenciou o inferno e tal, né? E se Deus é onipresente, Ele estará no inferno também? Irmãos, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, né? Todas as coisas. Então, o próprio inferno é governado por Deus, né? Os anjos caídos e Satanás, eles têm liberdade para fazer ali algumas obras debaixo da autorização de Deus. Então Deus é aquele que controla todas as coisas, os céus, a terra, o inferno, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, até mesmo da apostasia, e é esse Deus que nós servimos. Amém, irmãos? É esse Deus que nós adoramos. E aí no versículo 13, para encerrar o nosso estudo de hoje, temos escrito que nós devemos perseverar, nós devemos continuar firmes, né? Permaneçam firmes, apeguem-se às tradições, né, que foram ensinadas, né, e que o Deus, né, que próprio Jesus Cristo nos dê ânimo aos nossos corações e nos fortaleça para fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Irmãos, nós fomos chamados para sermos santificados pelo Espírito Santo, nós somos chamados para sermos salvos mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a verdade evangélica do Evangelho, né? Então nós temos que tomar posse dessa verdade. A salvação, irmãos, é algo que está apresentada diante de nós. É como se fosse algo que é colocado à nossa disposição, e nós precisamos então ir até a salvação, nós precisamos dar esse passo em direção à salvação e tomar posse dessa palavra, tomar posse dessas bênçãos salvíficas para as nossas vidas. Então, exige-se um passo de fé, exige-se que nós demos um passo na direção da salvação. E a salvação é posta diante de nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou apresentando a salvação diante de nós. E nós precisamos tomar posse, segundo o versículo aqui 14 da palavra de Deus. Irmãos, que hoje sejamos animados pela presença de Deus, que sejamos fortalecidos, que permaneçamos firmes nesse ensino da palavra de Deus e que nós não caiamos em nenhum tipo de engano, nenhum tipo de profecia enganosa, nenhum tipo de doutrina do anticristo, né? Porque nós devemos nos apegar mesmo à verdade da palavra de Deus. Nós devemos nos apegar àquilo que está escrito, que Ele já revelou por meio da sua palavra, né? Então, se Ele já se revelou a nós, se Ele já deixou escrito para nós, nós precisamos estudar, nos aprofundar, para que não sejamos mais levados de um lado para o outro como meninos, né? Jogados para lá e para cá. Nós precisamos nos apegar às verdades da palavra de Deus, irmãos. E que em nome de Jesus
nós estejamos firmados nessa palavra, que a palavra de Deus seja verdadeiramente a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nós nos apeguemos a isso e vivamos com firmeza na nossa fé, irmãos. Que nenhum tipo de profecia doida que aparece aí ao nosso redor nos leve, nos tire do nosso caminho, nos leve para longe do Senhor, que nós estejamos firmes, crendo que o Senhor voltará e que estejamos aguardando a volta de Cristo firmemente, com o nosso coração em paz, tranquilos, porque Cristo nos protegerá de toda a ação do anticristo e do homem do pecado, o filho da perdição, o homem de iniquidade, quem quer que seja, irmãos. Jesus é mais poderoso. Amém, irmãos? Jesus é poderoso para te proteger, Jesus é poderoso para te salvar, Jesus é poderoso para te resgatar. Foi isso que ele fez na obra da cruz. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas suas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Eu quero orar, ó Deus, para que no dia de hoje nós estejamos firmados na sua palavra, que nós tenhamos paz em nossos corações, que sejamos consolados em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós aguardemos com paz em nossos corações, sem nenhum tipo de ansiedade, mas que vivamos aquilo que o Senhor já deixou descrito para cada um de nós. Esse projeto que o Senhor nos chamou, esse projeto de verdade, esse projeto de propagar o Teu reino, de viver o Teu reino aqui na terra, que nós vivamos esse projeto na sua integralidade. Nós somos chamados para ser salvos mediante a nossa fé no Senhor, e que o Teu Espírito Santo continue a sua obra santificadora em nossas vidas, que possamos experimentar, Jesus, um amor, um cuidado sobrenatural do Senhor em todas as coisas que nós fizermos, que sejamos consolados, acompanhados, ó Deus, que sejamos guiados pela Tua presença. Que em nome de Jesus, a Tua presença inunde os nossos corações no dia de hoje. Que em nome de Jesus, nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor, um cuidado sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Que o dia de hoje seja um dia de andar no sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, que nós vivamos esse Evangelho vivo, de forma viva nas nossas vidas, ó Deus, e que a gente possa aplicar essa palavra tendo paz em nossos corações e crendo que o Senhor voltará em breve, que nós estejamos preparados para o seu retorno. Ó Deus, se for no dia de hoje, que hoje nós estejamos preparados. Se for amanhã, que amanhã nós estejamos preparados. E Deus, que sejamos a sua noiva adornada, a sua noiva preparada para a sua vinda, Senhor. Deus, não nos permita que a gente se pegue desprevenidos quando o Senhor voltar, mas que a gente esteja totalmente preparado para a sua vinda. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que é viva, pela sua promessa de vinda. Nós cremos nisso e pedimos a Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, estabelece o seu reino aqui na terra. Vem, Senhor Jesus, estabelece o seu reinado sobre as nossas vidas de forma completa. Nós ansiamos a sua volta, Senhor, nós desejamos a sua volta e que um dia nós estejamos contigo eternamente na sua presença. Em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém e amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua palavra que está aqui descrita a nós, que nós possamos no dia de hoje ansiar a volta de Cristo, que nós possamos viver com aquele friozinho na barriga, esperando realmente que Cristo volte, e muito em breve Ele voltará. Amém, irmãos? Compartilhe então esse vídeo com os seus amigos e amanhã, às 6:30 da manhã, nós vamos continuar o nosso devocional aqui em 2 aos Tessalonicenses.
E eu estou pensando aqui, irmãos, de fazer algum livro diferente para romper um pouquinho com a sequência aqui das cartas de Paulo, né? E talvez a gente faça algum evangelho. Gostaria de saber a opinião de vocês, tá bom? Então manda para mim no direct. Eu vou também abrir uma mensagenzinha, uma caixa de mensagem no Story. Depois vocês mandam para mim qual a sugestão de livro que a gente pode estudar para que a gente possa... amanhã a gente termina já a 2 Tessalonicenses, depois de amanhã a gente pode estudar um livro diferente, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que você possa experimentar as bênçãos do Senhor alcançando a sua vida no dia de hoje. E não se esqueça, né? Tamo junto. Até amanhã, 6:30 da manhã. Tchau.